Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando nosso grupo de leitura do Capital. Vamos começar aqui o nosso 57º encontro. Estamos no capítulo 26 do livro 3 do Capital, e mais, na verdade, mais no meio, assim, do meio para o final, né? Tinha marcado aqui onde a gente parou no nosso último encontro, aqui na página do PDF 529, né? Não sei se quem está acompanhando o livro, acho que é outra paginação, né? Mas é bem nesse trechinho aqui, destacado em amarelo. Então, eu vou dar sequência aqui na discussão, só acho que vale recapitular, ele estava discutindo essa questão sobre taxa de juros, teoria quantitativa da moeda, crítica à teoria quantitativa da moeda, e, em particular, ele está fazendo essa crítica a partir de uma análise desse Overstone aqui, desse Lord Overstone, né? Então, acabou de acabar um trecho longo que o Engels fez um acréscimo, né? Terminou aqui nesse colchete, que eu estou selecionando, e agora retoma aqui o texto com o Marx. Nota 3.744. Abre aspas. O senhor faria a gentileza de dizer-nos o que entende realmente por capital? E tem a resposta do Overstone. Capital consiste em diversas mercadorias por meio das quais se mantém a continuidade do negócio. Existe o capital fixo e o capital circulante. Navios, docas, estaleiros são capital fixo. Víveres, roupas, etc., são capital circulante. Fecha aspas. Isso aqui é o Overstone, né? Então, continuando nele, nota 3.745, abre aspas. A drenagem do ouro para o exterior tem efeitos prejudiciais para a Inglaterra? Não, se conferirmos a essa palavra um sentido racional. Fecha aspas, um pequeno comentário do Marx, entre parênteses, e agora vem a velha teoria monetária de Ricardo. Abre aspas, no mundo natural das coisas, o dinheiro do mundo se distribui em diversas proporções entre os distintos países. Essas proporções são tais que, com tal distribuição, aí um acréscimo do Engels, entre aspas, do dinheiro, retoma o texto, o comércio entre um país qualquer e todos os demais países do mundo é mero comércio de escambo. Mas há influências perturbadoras que, de vez em quando, afetam essa distribuição e, quando surgem essas influências, uma parte do dinheiro de dado país escoa para outros países. Fecha aspas. Nota 3.746. Abre aspas. O senhor usa agora a palavra dinheiro. Se eu entendi bem, o senhor referiu-se a isso como perda de capital. O que eu chamei de perda de capital? Fecha aspas, nota 3.747, abre aspas. O escoamento do ouro. Não, eu não disse isso. Se o senhor considera o ouro como capital, então trata-se, sem dúvida, de uma perda de capital. 2 pontos. Renuncia-se a uma certa proporção desse metal precioso em que consiste parte do dinheiro do mundo. Fecha aspas, nota 3.748. Abre aspas. O senhor não afirmou que uma variação na taxa de desconto é um simples indício de uma variação no valor de capital? Sim, eu disse. Fecha aspas, nota 3.749, abre aspas. E que a taxa de desconto varia em geral com as reservas de ouro do Banco da Inglaterra? Sim, mas eu já disse que as flutuações da taxa de juros decorrentes de uma variação na quantidade de dinheiro, aí um acréscimo do Marx aqui, que aqui ele concebe, portanto, como a quantidade de ouro real, num país são insignificantes. Fecha aspas. Nota 3.750.
O senhor quer dizer, abre aspas, o senhor quer dizer, então, que ocorreu uma diminuição de capital quando houve uma alta prolongada, porém passageira, da taxa de desconto sobre o nível usual? Uma diminuição, em certo sentido, da palavra. Houve uma alteração na proporção entre o capital e a demanda dele, mas isso se deu possivelmente por aumento da demanda e não pela diminuição do capital. Abre parênteses aqui, um comentário do Marx, né? Mas há pouco ele nos dizia que capital era igual dinheiro ou ouro. E, ainda um pouco antes, explicava a alta da taxa de juros pela alta da taxa de lucro, decorrente da expansão e não da restrição dos negócios ou do capital. Fecha parênteses, um comentário do Marx. Nota 3.751, abre aspas. A que capital o senhor se refere aqui especificamente? Isso depende do tipo de capital de que cada indivíduo tem necessidade. É o capital de que a nação dispõe para desenvolver seus negócios. E quando esses negócios duplicam, tem-se necessariamente um grande aumento na demanda de capital com que se deve desenvolvê-los. Fecha aspas, num comentário do Marx, abre parênteses. Esse astuto banqueiro, que é o Lloyd Overstone, não, é o outro cara com quem ele está conversando, na verdade, começa duplicando os negócios e, em seguida, a demanda do capital com que estes se devem duplicar. Não enxerga nem nada além do cliente que solicita ao Sr. Lloyd um capital maior para duplicar seus negócios. Fecha parênteses. Continua aqui, abre aspas. O capital é como qualquer outra mercadoria. Fecha aspas, mais um comentário do Marx, abre parênteses. Mas o Sr. Lloyd não acaba de nos dizer que o capital é precisamente a totalidade das mercadorias? Entre aspas, seu preço varia. Aí volta o Marx. Isto é, as mercadorias variam duas vezes de preço, uma vez como mercadorias e outra como capital. Aí volta para o Lloyd Overstone, entre aspas, conforme a oferta e a demanda. Nota 3.752, abre aspas. As flutuações na taxa de desconto costumam estar relacionadas com as flutuações da quantidade de ouro nos porões do banco. É a esse capital que o senhor se refere? Não. Fecha aspas. Nota 3.753. O senhor poderia dar um exemplo em que uma acumulação grande reserva de capital no Banco da Inglaterra teria coincidido com uma taxa elevada de desconto? No Banco da Inglaterra não se acumula capital, mas dinheiro. Fecha aspas. Isso foi a resposta, acho que, do Lloyd Overstone, né? Nota 3.754. Abre aspas. O senhor afirmou que a taxa de juros depende da quantidade do capital. O senhor poderia dizer a que capital se refere e dar um exemplo em que a taxa de juros estivesse alta e, ao mesmo tempo, que houvesse no banco uma grande reserva de ouro? É bem possível. Fecha aspas. E aí o Marx pede uma atenção aqui na continuidade da citação, né? Então, não fecha aspas ainda, continua. É bem possível que a acumulação de ouro no banco venha a coincidir com uma demanda, com uma baixa taxa de juros, porque um período de menor demanda de capital, aí o Marx faz um comentário aqui no meio, aparentes, isto é, de capital monetário, o período que aqui falamos, 1844 e 1845, foi uma época de prosperidade, fecha parênteses, continua a citação do Lloyd Overstone, é um período durante o qual é possível acumular um meio ou um instrumento que serve para dispor de capital. Fecha aspas. Nota 3.755, abre aspas. Isso quer dizer que o senhor não acredita que exista alguma relação entre a taxa de desconto e a massa de ouro nos cofres do banco? Pode existir uma relação, mas não uma relação de princípio.
Aí um comentário do Marx aqui no meio, parênteses. No entanto, sua lei bancária de 1844 erige principalmente em princípio que o Banco da Inglaterra regule a taxa de juros pela massa de ouro em seu poder. Fecha parênteses. Continua aqui a citação, né? Ele estava falando, pode existir uma relação, mas não uma relação de princípio, podem coincidir no tempo. Fecha aspas. Nota 3.758. Abre aspas. Então, o senhor quer dizer que a dificuldade para os comerciantes deste país, em épocas de escassez de dinheiro e em consequência de uma alta taxa de desconto, está em conseguir capital e não em conseguir dinheiro? O senhor confunde duas coisas e não relaciona dessa forma. A dificuldade está em conseguir capital e também em conseguir dinheiro. A dificuldade em conseguir dinheiro e a dificuldade em conseguir capital são a mesma dificuldade, considerada em duas fases distintas do processo. Fecha aspas. E o Marx retoma aqui o escrito dele, né? Então, agora o Marx. Aqui o peixe voltou a enredar-se. A primeira dificuldade está em descontar uma letra ou obter um adiantamento sobre mercadorias. É a dificuldade de converter em dinheiro um capital ou um signo de valor comercial representativo de capital. Essa dificuldade se manifesta, entre outras coisas, na alta taxa de juros. Mas tão logo se tem obtido o dinheiro, em que consiste a segunda dificuldade? Quando se trata somente de efetuar pagamentos e alguém encontra dificuldades em desfazer-se de seu dinheiro? E quando se trata de comprar? Quem, em tempos de crise, já encontrou dificuldades? Ainda supondo que isso se referisse ao caso concreto de um aumento dos preços do trigo, do algodão, etc., essa dificuldade se apresentaria não no valor do capital monetário, isso é, na taxa de juros, mas somente no preço da mercadoria. Essa dificuldade, porém, foi superada desde o momento em que a pessoa dispõe de dinheiro para comprá-la. Acho que deu um problema aí na apresentação, né? Não sei. Deu, sumiu aqui para mim. Mas vocês estão me escutando, né? Sim. Tá, então... Acho que só Acho que é algo... no celular, assim, mas no computador tá aparecendo. Eu tô vendo acho que voltou agora. Acho que voltou, Deu algum probleminha, mas já voltou. Então, parei aqui, né? Onde é que eu parei aqui, na verdade? Dispõe de dinheiro para comprar. Então, continuando. Nota 3.700... Bom, eu parei aqui, não sei se alguém quer fazer algum comentário, poderia ser um momento, né? Então, vou continuar a leitura aqui. Nota 3.760. Abre aspas. Apesar disso, uma taxa mais alta de desconto representa uma maior dificuldade para se conseguir dinheiro. Conseguir dinheiro é uma dificuldade maior, mas não é a posse do dinheiro que interessa. Ela não é mais que a forma. Fecha aspas, e vem um acréscimo do Engels aqui, né? E essa forma permite ao banqueiro, embolsar um lucro. Aí continua o Sr. Overstone aqui, né? Em que se apresenta a maior dificuldade de obter capital nas complexas relações de um país? É a forma em que se apresenta a maior dificuldade de obter capital nas complexas relações de um país civilizado. Fecha aspas. Nota 3.763, resposta de Overstone. Abre aspas. O banqueiro é o intermediário que, de um lado, recebe depósitos e, de outro, investe esses depósitos, confiando-os sob a forma de capital a pessoas que, etc. Fecha aspas.
E aí volta para Marx. Aqui, finalmente ficamos sabendo o que ele entende por capital. Ele converte dinheiro em capital ao confiá-lo, entre aspas, a outros. Dito com menos eufemismo, a emprestá-lo a juros. Depois de ter nos assegurado que uma alteração na taxa de desconto não tem conexão essencial com a alteração no montante das reservas de ouro do banco, nem na quantidade de dinheiro existente, ainda que possam, no máximo, coincidir no tempo, o Sr. Overton repete, na nota 3.804, abre aspas, quando o dinheiro diminui no país por meio do escoamento, seu valor aumenta. E o Banco da Inglaterra precisa ajustar-se a essa alteração produzida no valor do dinheiro. Fecha aspas, aí o Marx faz um comentário, abre parênteses, portanto, o valor do dinheiro como capital, ou, em outros termos, na taxa de juros, porquanto o valor do dinheiro como dinheiro, comparado com as mercadorias, continua a ser o mesmo. Fecha parênteses, continua aqui, abre aspas, o que, em linguagem técnica, se expressa dizendo que ele aumenta a taxa de juros. Fecha aspas. A nota 3.819, abre aspas. Jamais confunda as duas coisas. Fecha aspas. Aí o Marx diz, quer dizer, dinheiro e capital pela simples razão de que ele jamais os distingue. Nota 3.834, abre aspas. A enorme soma que teve de ser paga, um pequeno comentário do Marx, em parênteses, a fim de comprar o trigo em 1847, continua o Sr. Overton, para o sustento necessário do país e que, na realidade, era capital, fecha aspas. Nota 3.841. Abre aspas. Não há dúvida de que as flutuações na taxa de desconto relacionam-se muito intimamente com o estado das reservas de ouro. Fecha aspas, um acréscimo do Engels, ou reservas de ouro do Banco da Inglaterra. Continua a citação, abre aspas, já que o estado de reservas é o índice do aumento ou da diminuição da quantidade de dinheiro existente no país. E, à medida que a quantidade de dinheiro no país aumenta ou diminui, o valor do dinheiro cai ou sobe na mesma proporção, fazendo com que a taxa bancária de desconto se adapte a essa variação. Fecha aspas. Marx continua. Aqui ele admite, pois, o que havia negado peremptoriamente na nota número 3.755. Tem aqui uma nota de rodapé sobre essa nota, que, de acordo com o tradutor, né, está na página 489, né, desse texto aqui do Marx Livro Físico. Né. Continua. Nota 3.842. Abre aspas. Há, entre ambas, uma íntima relação. Aí o Marx diz, quer dizer, entre a quantidade de ouro existente no departamento de emissão de cédulas e a reserva de cédulas existente no departamento bancário. Ele explica aqui a variação operada na taxa de juros com base na variação da quantidade de dinheiro. Mas o que ele diz é falso. As reservas podem diminuir porque há mais dinheiro circulante no país. É o que ocorre quando o público faz circular mais cédulas bancárias sem que diminuam as reservas metálicas. Então sobe a taxa de juros, porque, de acordo com a lei de 1844, o capital bancário do Banco da Inglaterra está limitado. Mas sobre isso, ele não pode dizer nenhuma palavra, porque, de acordo com essa lei, não existe relação entre os dois departamentos do banco. No caso aqui, ele está falando de departamentos do banco, é isso que ele está chamando de departamento de emissão de cédulas e esse departamento bancário. Imagino que de empréstimo bancário, deve ser, né? Então, alguma coisa assim, né?
No fundo, é a massa de ouro que tem em reserva e a massa de ouro que está em circulação. No fundo, é essa proporção que eu acho que ele está se referindo, né? Bom, então, continuando aqui, nota 3.859, abre aspas. De uma alta taxa de lucro decorrerá sempre uma grande demanda de capital. Uma grande demanda de capital aumentará seu valor. Fecha aspas. Aí o Marx diz: aqui temos finalmente a conexão entre uma alta taxa de lucro e a demanda de capital, tal como Overstone a imagina. Em 1844 e 1845, por exemplo, havia na indústria algodoeira uma alta taxa de lucro, porque, com a forte demanda de artigos de algodão, o preço do algodão cru estava abaixo e continuou baixo. O valor do capital, parênteses, numa passagem anterior, Overstone refere-se ao capital como aquilo que cada um emprega em seu negócio, fecha parênteses, isto é, aqui o valor do algodão cru não aumentou para o fabricante. É possível que a alta taxa de lucro tenha motivado alguns fabricantes algodoeiros a pegar dinheiro emprestado para ampliar seus negócios. Isso fez com que aumentasse sua demanda de capital monetário, de nada mais. Nota 3.889. Abre aspas. O ouro pode ser dinheiro ou não, do mesmo modo como o papel pode ser uma cédula bancária ou não. Fecha aspas. Nota 3.896. Abre aspas. Estou certo em acreditar que o senhor abandona a tese que defendia em 1840, segundo a qual as flutuações nas cédulas circulantes do Banco da Inglaterra deviam orientar-se pelas flutuações na quantidade das reservas de ouro. Abandono-a na medida em que, segundo nossos conhecimentos atuais, precisamos acrescentar às cédulas circulantes aquelas entesouradas nas reservas bancárias do Banco da Inglaterra. Fecha aspas e retoma Marx. Isso é superlativo. A norma arbitrária segundo a qual o banco pode emitir uma quantidade de cédulas de papel equivalente às suas reservas em ouro e mais 14 milhões de unidades monetárias, condiciona naturalmente que sua emissão de cédulas flutue com as flutuações das reservas de ouro. Mas, como, aí retomando o que o Overstone disse, entre aspas, nossos conhecimentos atuais, aí o Marx continua, evidenciaram que a massa de cédulas que o banco pode emitir de acordo com essa norma, em parênteses, e o que o Issue Department transfere ao Banking Department, deve ser o departamento de cédulas, né? Transfere ao departamento bancário, é isso que ele tinha chamado? Nem me lembro mais, acho que era isso. A massa que circula entre os dois departamentos do Banco da Inglaterra, que acompanha as flutuações das reservas de ouro, não determina as flutuações da circulação das cédulas bancárias fora dos limites do Banco da Inglaterra. Conclui-se que a última, ou seja, a circulação real, é agora indiferente à administração do banco e que a única circulação decisiva, cuja diferença com relação à circulação real, se manifesta nas reservas, é aquela entre esses dois departamentos. Essa circulação só é relevante para o mundo exterior porque as reservas indicam até que ponto o banco se aproxima do teto legal de emissão de cédulas e o montante que os clientes ainda podem obter do departamento bancário. No caso, não aquele das cédulas, né? Eis aqui um exemplo brilhante da malafide, né, da má-fé de Overstone. 2 pontos. Nota 4.243. Abre aspas. A seu ver, ocorre uma oscilação na quantidade de capital, que é de um mês a outro, em tal medida
que seu valor varia de modo como vimos nos últimos anos nas flutuações da taxa de desconto? É claro que a proporção entre a oferta e a demanda de capital pode flutuar mesmo em curtos períodos de tempo. Se amanhã a França anunciasse que deseja contrair um empréstimo de grandes proporções, isso imediatamente provocaria, sem dúvida, uma grande mudança no valor do dinheiro, isto é, no valor do capital na Inglaterra. Fecha aspas. Nota 4.245. Abre aspas. Se a França anunciasse que precisa, de um dia para o outro, de 30 milhões de mercadorias para um fim qualquer, isso provocaria uma grande demanda de capital, para usar uma expressão mais científica e mais simples. Fecha aspas. Esse é o Overstone falando, né? E aí, nota 4.246, abre aspas. Uma coisa é o capital, que a França poderia querer comprar com seu empréstimo, e outra é o dinheiro, com que o compra. É o dinheiro que muda de valor ou não? Retornamos à velha questão que julgo mais apropriada para o gabinete de estudos de um erudito do que para essa sala de comissão. Fecha aspas. Aí volta para o Marx. Dito isso, nosso banqueiro se retira, mas não para o gabinete de estudos. E a última nota de rodapé, que é 84, que ela diz, é uma nota do Engels, né? Mais detalhes sobre essa confusão conceitual de Overstone acerca do capital no final do capítulo 32. É uma nota do Engels aqui. E, bom, terminamos aqui o capítulo, né? 26. O próximo capítulo é o 27, né? O papel do crédito na produção capitalista, mas temos tempo aí, acho que caberia, se alguém quiser fazer um comentário. Enfim, eu iniciaria só colocando assim, duas observações, né? A primeira é que esse é um capítulo assim desses que claramente o Marx está escrevendo para ele, né? Ele está fazendo notas, né? Tanto é que aparece muito ele transcrevendo uma série de notações numeradas aí que eu imagino que deve ser desse relatório aí que ele está tirando as citações do Overstone, né? Ou de vários relatórios, né? Então, é um instrumento que ele estava ali estudando, né? E tem até, inclusive, trechos que o Engels faz acréscimos longos, né? Então, é um capítulo que expressa bem um manuscrito, né? Então, às vezes é um pouco mais difícil de ler, né? Porque o raciocínio não flui tanto, né? Na hora que está fluindo, ele quebra, né? E às vezes é difícil. Mas, basicamente, nesse trecho que a gente leu hoje, me chamou a atenção é o que começa, né? O que é capital, vamos dizer assim, né? Para o senhor Overstone aqui, acho que para a economia política que o Marx estava criticando, mas também valeria para hoje em dia, me parece, né? E aí eu acho que chama atenção, assim, o Marx vai mostrando como que é uma definição completamente, assim, aleatória, né? Não é aleatória, mas ela fica oscilando, né? E não tem uma certa precisão teórica ali, o que acaba levando a misturar definições de, por exemplo, dinheiro e capital, né? Que acabam se alternando aí de uma confusão, né? Nas respostas desse Overstone. E me parece que o Marx, esse é um ponto central que o Marx está chamando a atenção, né? A diferença entre dinheiro e capital e como que essa confusão pode levar a entendimentos equivocados até no que diz respeito à política econômica, né? Bom, eu falei demais já, eu paro por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto. Só, na verdade, só para um comentário breve, assim, mas que, enfim, né, nessa parte final aqui,
especialmente num parágrafo ali que o Marx está comentando as respostas do Overstone, e ele fala assim de uma confusão de duas dificuldades, que ele está querendo dizer que, na verdade, ele está confundindo a dificuldade de descontar letras para conseguir um certo adiantamento de dinheiro e uma dificuldade, aí ele até fala, uma dificuldade de uma segunda dificuldade que seria de se desfazer do próprio dinheiro, que eu acho que está mais relacionado com talvez uma questão de empréstimo mesmo, né? Enfim, empréstimo de capital, me parece, não propriamente de dinheiro. Mas, enfim, quando ele estava falando sobre essas dificuldades aqui, só me pareceu assim que... e também depois, quando o Overstone fica confundindo o ouro, né, o ouro que está como reserva do banco e tudo mais, como sendo uma flutuação ali do dinheiro ou do capital, né, nessa falta de rigor, de definição, me parece assim que o Marx aqui está mapeando também uma coisa que talvez ele nem tinha condições de ver muito claramente aqui, porque acho que vai ficar mais claro no final do século XIX do que propriamente quando ele está escrevendo ali, década de 1860 e tal, que é como essa flutuação de ouro, na verdade, de reservas de ouro, para os países submetidos ao padrão ouro, vai muitas vezes fazer essa confusão se tornar cada vez mais real, assim, entre dinheiro e capital, né? Porque esses países vão ter que, os países submetidos ao padrão ouro, em especial as ex-colônias, né, vão ter que se desfazer do seu ouro para resolver problemas de balanço de pagamentos, e isso em muitos momentos parece de fato recriar essa confusão aqui que o Overstone, digamos, deixa solta aqui, né, entre capital e dinheiro. Enfim, eu acho que tem algumas questões que o Marx só está apontando, né, especialmente, né, nessa confusão ali da flutuação das reservas em ouro e como isso pode gerar uma confusão entre dinheiro e capital, que eu tenho a impressão que, à medida que o padrão ouro vai se tornando, digamos, uma forma de regra de inserção na divisão internacional do trabalho, isso vai se tornando cada vez mais importante, essas análises aqui, né? E mais difícil de distinguir, ou mais difícil de, digamos, de rir da cara do Overstone, assim, é mais difícil de fazer essa distinção de maneira mais clara, digamos assim. É só uma impressão que eu tive, assim, que eu acho que tem alguns lapsos aqui para pensar a inserção do padrão ouro depois. Isso aí que você estava. Eu até destaquei esse trecho aqui, porque justamente é isso que ele está falando aqui o Overstone está dizendo duas coisas, né? Uma é a dificuldade em conseguir dinheiro e a dificuldade em conseguir capital. Aí o Marx aqui comenta isso, né? Que essa primeira dificuldade está em descontar uma letra ou obter um adiantamento sobre mercadorias, que é, na verdade, a dificuldade de converter dinheiro em capital. A consequência disso aparece no aumento da taxa de juros, né? Agora, a segunda dificuldade, que seria o conseguir dinheiro para usufruir como dinheiro, né? Vamos dizer assim, como meio de troca em geral, né? De qualquer mercadoria, vamos dizer assim, não necessariamente mercadoria capital, né? Aí ele termina dizendo, né? Quando se trata somente de efetuar pagamentos, né? Alguém encontra dificuldades em desfazer-se do seu dinheiro, né? Na verdade, o impacto aqui ele vai dizer vai dar no preço de mercadorias, né? Somente no preço e não na taxa de juros, né? Enfim, eu acho que é um pouco essa a questão, mas de fato o rio do Overstone não é tão simples. Hoje em dia, talvez na época ali do Marx, em que o padrão ouro estava, vamos dizer assim, nascendo, né? Começando a nascer, talvez fizesse mais sentido, né? Ficasse mais explícita essa imprecisão teórica que o Overstone parte para analisar dinheiro e capital. E aí eu acho que a imprecisão teórica ela está centrada na ideia de que capital é uma coisa, né? Quando se coloca capital é uma coisa, aí vai dar essa dificuldade, porque vai se cristalizar na coisa dinheiro, que é tida como uma forma dinheiro, né?
vigente. Mas capital, na leitura de Marx, é uma relação social, né? Então, sendo uma relação social, o problema é você converter dinheiro em capital variável. Talvez esse era o problema, talvez era converter dinheiro em capital constante, né? Mas converter dinheiro em mercadorias quaisquer ou para pagar alguma coisa, talvez esse será um outro ponto, né? Enfim, para nós hoje, eu acho que tem a suspeita de que isso aí tem a ver com o fato das economias serem financiadas basicamente em dólar, das trocas internacionais serem feitas basicamente em dólar, dos fluxos de capital serem basicamente feitos em dólar, né? Isso, muitas das vezes, pode confundir, né? E aí a gente não entende por que alguns países do mundo que estão basicamente sancionados em dólar conseguem operar e, na verdade, pegar Irã, né? Um exemplo desse, Rússia agora, mais recentemente, né? A China também já de longa data. Então, porque talvez dinheiro e capital não são realmente a mesma coisa. Então, acho que essa crítica que o Marx faz, ela é um fundamento para a gente, uma pista para a gente pensar hoje, né? Que caberia ainda, me parece atual essa discussão. Mas é isso. Bom, então, o Arlen aqui, eu vi que levantou a mão, deixa eu ver, é isso mesmo, né? Então, Arlen, vai lá, Arlen. Não, só saber se a gente vai entrar no próximo, senão eu faço alguns comentários bem rápidos, assim, porque eu tive muito mais dúvida do que qualquer coisa nesse capítulo, sabe? Não, então, tem dúvida, vamos conversar. Acho que é sempre bom para todos nós conversarmos aí. A primeira observação é sobre o caráter inacabado mesmo, né, que o Léo toca do manuscrito, né? Uma série de notas, parece que o Marx ia fazer em forma de diálogo aí, né? Que seria interessante, né? Eu acho que assim, acho que tem uma primeira questão aí, que é essa relação entre o dinheiro e vamos dizer assim, a magnitude da taxa de juros. Eu acho que essa é uma primeira questão aí que aparece. Acho que o Marx, né, de alguma forma mostra que não tem essa correlação, mas acho que é um elemento. Segundo elemento que, assim, dúvida, essa questão do desconto das letras, né, de câmbio aí. Acho que é uma coisa que também aparece no texto, mas não é explorado de forma, assim, vamos dizer, satisfatória. Essa questão da acumulação aí do capital monetário, ou do capital dinheiro, né, e a acumulação do capital portador de juros também me parece que é um negócio que está aí. Eu acho que, assim, claro, você tem demonstra aí a concepção errônea de capital aí do Overstones, né, que ela ao mesmo tempo capital é mercadoria, é coisa, mas também é o dinheiro, né, principalmente, né, vamos dizer, esse capital portador de juros. Então tem essa confusão aí. Mas me parece que se o Marx tivesse, vamos dizer assim, tempo para poder, me parece que sairia algo bem mais substancial. Mas uma coisa que está muito clara é a crítica à teoria quantitativa da moeda, né? Isso aí me parece bem caracterizado aí no texto, mas eu fiquei com essas dúvidas mesmo. Bom, eu não sei se o Caio abriu o microfone, ele queria fazer uma observação, não sei se alguém, senão... Não, tô pensando, não era isso, não. Acho que é um trecho difícil de ler aqui, mas eu só acho que é essa relação entre o valor, né, é o nome do capítulo, né, a acumulação de capital monetário e a sua influência na taxa de juros. O único questão, né, então, o que eu consigo deduzir é que essa é uma relação um pouco mais complexa, né? E se você não tem uma definição muito clara
de capital e dinheiro, das formas do capital e do entendimento do bancário, essa relação ela fica muito complicada de estudar, né? Que eu acho que, no fundo, você lê isso aqui, você sai mais confuso do que com alguma conclusão. De fato, é bem árido aqui a leitura, mas eu imagino que nos próximos capítulos ainda esses elementos podem ser retomados, né? Mas, enfim, essa diferença entre dinheiro e capital aqui, acho que é o cerne, né? Para pensar. Bom, se ninguém... agora, o Arlen tinha colocado alguns pontos, né? Mais especificamente de dúvidas, né? Eu não sei exatamente como ajudar na elucidação delas, porque eu também acho que são questões para se pensar mesmo, né? Mas, enfim, se alguém quiser comentar alguma coisa, Raquel? Só uma coisa, assim, só para pensar junto com o que o Arlen e o Caio falaram, né? O Arlen perguntou uma coisa ali do desconto das letras, né? Bom, pelo que eu entendo, o movimento, digamos assim, o preço, quanto maior for a taxa de juros, menor vai ser o preço que vai obter pela aquela letra, certo? Então, me parece que, de certa maneira, nesse movimento está observando o sujeito conseguindo obter menos dinheiro quando a taxa de juros está elevada, mas aí tu já está vendo a superfície dos fenômenos, não sabe por que aumentou a taxa de juros, por que esse sujeito quer dinheiro e etc, etc. Mas o movimento em geral é esse, né? É uma relação inversamente proporcional entre o preço da letra e a taxa de juros. E aí, só propriamente assim, em relação à acumulação monetária e a relação com a taxa de juros, tem um momento rápido ali também que, agora não lembro se é o Marx ou o Overson que fala, quem que puxa a conversa, mas acho que o Marx responde, assim, em algum momento, assim, que, bom, o banco, né, pensando na atuação do banco, né, o banco vai tentar realizar a acumulação de capital justamente como é que era, quando a taxa de juros está baixa, não é isso? Porque significa que tem mais oferta de capital disponível e tal, para ele realizar a acumulação. Também poderia ser um desdobramento desse título, né, do capítulo, né? Acumulação monetária nesse sentido, da atuação do banco também, né, propriamente dito. Né? Mas é muito complexo, tem muita coisa mesmo, assim, eu também acho difícil esse capítulo. Warley? O último comentário aqui, é que, aproveitando, tem uma nota do Marx, lá no livro 1, que ele fala que na crise você tem a passagem do sistema creditício para o sistema monetário, né? Que os capitalistas querem liquidar suas dívidas e eles têm uma exigência de dinheiro sonante, essa expressão que o Marx usa ao longo do Capital. E eu estou estudando lá a tal do o que o Marx vai chamar lá também de crise monetária. E aí eu não sei, eu tive a impressão que esse capítulo está tratando um pouco disso, mesmo que não de forma tão, vamos dizer assim, tão direta igual em outros lugares, que o Marx fala que tem uma crise que ela é essencialmente financeira. Ela é uma crise que ela tem que ser diferenciada né, dos outros tipos de crise dinheirária, né, ou monetária, que tem influência do capital industrial e do capital, sabe? E eu fico sempre pensando nisso, é um pouco dos debates que eu e o Caio tem lá na leitura do grupo do livro 1, que chega um momento que você precisa de dinheiro real, sabe? Assim, e não sei, aparece aqui ao longo e notas bancárias, essa coisa não, ela cumpre a função de dinheiro, mas não seria dinheiro real, sabe? Letras de câmbio, tudo isso que circula, né, nesse mundo dos papéis. Eu estou investigando isso para a tese, porque o Marx passa a considerar bastante, a partir principalmente da década de 70, essa discussão da crise monetária, sabe? Eu não sei o que vocês pensam, ainda tem 8 minutos, mas é isso. Que é vamos dizer assim, é uma mudança na discussão da crise do mar, não é uma mudança, é um enriquecimento. Eu
eu estou acompanhando esse movimento dele da década de 50, da crise de superprodução, 58 ali, com a queda da taxa de lucro, aí depois ele incorpora o papel e a discussão do crédito, e aí ele vai discutir essa questão dessa crise monetária específica. Então, e aí eu vejo alguns elementos nesse texto, né, principalmente para essa discussão que é um dos mecanismos que produz a crise lá, mas vai dizer que é os redescontos, né? Você pega a letra, redesconta, aí depois você redesconta a letra de novo, vai redescontando a letra, só que chega um momento que fala, pô, agora precisa de dinheiro real, né? Aquela palavrinha, liquidez, precisa de liquidez, e quem garante a liquidez? Dinheiro sonante, como mais fala, né? Eu não sei o que vocês pensam disso, então, como eu estou no meio do início da investigação, aí aparece esse monte de conceito aí, é bom socializar aí para todo mundo ajudar a gente a pensar essa coisa. Eu acho que, assim, tem a ver o contexto da época, especialmente que é vamos dizer assim, o nascimento disso que se chamaria de padrão ouro, né? Então, quando ele fala de dinheiro sonante, ele está falando desse dinheiro, acho que é uma maneira antiga de chamar as moedinhas, né? Porque elas soavam, elas ficavam, então é a moedinha mesmo de ouro, né? Então, é isso que você falou, acho que busca liquidez. Agora, essa coisa da taxa de desconto, redesconto, várias vezes, eu não sei se eu entendi o que você estava colocando, então, sei lá, vou pegar aqui um empresário tem uma letra no valor de tanto, e aí ele vai descontar essa letra, e ele vai, porque descontar ela significa transformar em dinheiro vivo, vamos chamar papel moeda ou moedas, que seja. É disso que você estava se referindo quando você falou sobre isso? Aí, só para complementar, porque aqui no texto, o Marx ele tem um momento que ele coloca aqui essa distinção entre esses dois departamentos dentro do banco, né? Ele fala do departamento de emissão de cédulas e ele fala isso no Banco da Inglaterra, né? Como se o Banco da Inglaterra tivesse talvez dois setores, chama de departamento aqui. Um que emite as cédulas monetárias, as cédulas, no caso, tipo a letra de câmbio, e o outro que é o departamento bancário, onde de fato está lá o ouro reservado, porque teria que ter uma paridade, né? Para cada cédula emitida, você teria que ter o correspondente ouro na reserva, né? Daí estaria assegurado esse padrão ouro. E me parece que eu acho que, não sei se tem a ver, né? Mas eu fiquei com a sensação de que tem um descompasso entre essas duas coisas, né? Ainda que elas caminhem, uma seja regular a quantidade de efetiva de ouro nas reservas desse departamento bancário, regulasse de fato a quantidade de cédulas emitidas, mas essas coisas não são exatamente um para um, né? Ou paritária, uma coisa assim, mexeu ali, mexe aqui. Talvez eu acho que esse é um ponto importante, tem um descompasso entre essas coisas, mesmo na vigência de um padrão ouro, e aí nesse descompasso acho que pode operar várias coisas, né? O porquê que a pessoa está demandando capital monetário, o porquê que a taxa de juros vai aumentar ou diminuir, porque tem outros fatores que operam, né? Então, talvez entender esse descompasso que estaria todo o centro da coisa. Enfim, foi o que eu fiquei pensando, não sei nem se dialoga com o que você falou, mas passo a palavra. Léo, eu acho que é o descompasso, né? Eu acho que é o Overstone e os teóricos quantitativistas que querem uma equiparação entre esse departamento, vamos dizer, em ouro e esse que fazia a emissão aí de notas bancárias por em cima. E o Marx está dizendo que coexistem essas duas coisas mesmo, mas nunca, vamos dizer assim, elas se encontram. Eu acho que é os quantitativistas que defendem essa equivalência entre a quantidade de ouro e a emissão monetária para evitar a inflação e tal. Aí tem a discussão lá do afluxo, da saída de ouro e tudo mais, que isso pode gerar da entrada de ouro, essa coisa toda. Mas o redesconto lá é o chamado overtrading, né, que é, por exemplo, a nota vai vencer, aí você tem que saldar ela, né, pagar ela, ou em mercadorias, ou em dinheiro, aí os caras
duplicam essa nota, essa letra, e vão fazendo isso, vão redescontando a nota. Sempre com valor menor, mas a nota vai sendo reproduzida. Uma nota vira 2, mas puramente fictícia, que vira 3, e aí chega no prazo, redesconta ela de novo, e vai redescontando. O Marx e o Engels analisando ali os processos na década de 60, acho que é 66, que aí o Engels chama a atenção do Marx, dizendo, olha, está acontecendo um movimento aqui, que é o seguinte, os caras estão produzindo nota do nada, letras de câmbio do nada, vai só redescontando, a nota vai vencer, vai lá e redesconta, aí amplia a nota, redesconta de novo, e vai só redescontando, gerando algo puramente fictício. Tem até uma carta aqui, depois eu tenho que localizar ela para poder... O Engels explicando esse processo para o Marx. Sabe? Seria isso, o redesconto, vai redescontando, vai vencer, vai redescontando. E vai gerando capital fictício a partir daí. Mas se você tiver essa carta aí depois para passar, aí manda para a gente. O Caio levantou a mão e depois o Fernando. Vai lá, Caio. Nessa questão que tem a ver com essas soluções dos monetaristas, que basicamente eles querem dizer o seguinte, se você limitar a emissão de moeda, você vai limitar a inflação, né? E daí tem um problema fundamental com isso, que é o seguinte, quando a economia ela é toda baseada no crédito. Então, o cara abriu uma empresa, ele vai pegar o crédito com o fornecedor, basicamente ele tem um crédito ali de 30 dias ali com os funcionários, etc., mas ele tem que ter um capital ali, mas ele vai pegar o empréstimo, etc. Então, todas as empresas elas trabalham com base no crédito. E isso vai sendo rolado e pagado ao longo do tempo. Quando a economia está crescendo, você tem uma demanda maior de crédito, é natural. Então, se vendia 100, o ano que vem vai vender 120, pensa em unidades físicas de alguma coisa, então isso daí tem uma relação em dinheiro, sempre tem uma proporção de dívida, ou seja, à medida que cresce isso, se tem uma demanda de crédito. Se você limita a emissão monetária por parte do Banco Central, você vai ter essas operações vão sendo alavancadas, né? Então, cada vez mais essas notas promissórias, né, que ele chama aqui letras de câmbio, acho que a tradução mais contemporânea que a gente usa talvez fosse nota promissória. Elas vão crescendo em relação ao total da economia, né? E isso gera uma relação entre balanços de empresas, né? Porque o cara começou a empresa, ele tem um fornecedor, o fornecedor dele emite, etc., e ele faz essa rolagem da dívida, né? Isso pode ter várias formas. A questão do redesconto e da crise meramente financeira, eu acho que ela sempre tem alguma conexão, mas enfim, à medida que todas essas taxas de redesconto, elas caem dentro, essas notas promissórias caem dentro do sistema bancário, né? Porque uma hora alguém demanda um pouco de dinheiro mesmo, ouro, seja ouro na época que o Marx está dizendo aqui, ou vamos dizer assim, real, dólar, etc., ele vai no banco, ele desconta isso. Chega um momento que, quando o banco sobe essa taxa de juros, porque ele acha que ele não vai receber, ou por uma série de condições, todo mundo está vivendo com base nessa de, eu devo para você, você deve para mim, eu estou conseguindo crescer o meu negócio porque eu estou pegando mais e mais dinheiro emprestado. Quando você tem um aumento da taxa de juros, chega um momento que algum desses pagamentos, eles cessam, né? Então, não consegui levantar o dinheiro que eu precisava para pagar o meu fornecedor, porque o banco aumentou os juros, e aí eu dei o calote.
Ora, eu dei calote aqui, esse cara vai ter que dar um calote em um terceiro, enfim, aí você gera um efeito em cadeia, tem a crise, né? Só que assim, a grande questão é o que leva a esse aumento da taxa de redesconto aí, né? Essa discussão, enfim, tem diversas causas, né? E eu acho que o grande ponto aqui do capítulo do Marx é que ele vai dizer, olha, o Overstone aqui não tem resposta para essa pergunta, né? Mas um pouco sobre o ponto do Arley, da crise financeira, é justamente nesse processo, né? Você tem um crescimento da economia, isso vai sendo alavancado pelo crédito até o momento que os parâmetros mudam, você não cresce mais, ou você não consegue rolar o redesconto, e aí você tem uma quebradeira geral, né? Porque todo mundo deve para todo mundo. Eu acho que uma pista é uma investigação histórica sobre o rompimento do acordo de Bretton Woods, né? Bretton Woods foi exatamente o fim desse período das reservas bancárias serem equivalente à quantidade de dinheiro sonante, né? Então, aí entra o problema do déficit norte-americano devido à guerra do Vietnã e a ascensão da, da Alemanha e do Japão como potências exportadoras. E o déficit dos Estados Unidos, quer dizer, ele não tinha mais condições de manter essa paridade, né? E eu penso que o estudo profundo desse rompimento, eu acho que vai jogar alguma luz sobre esse ponto. Mas eu acho que também que essa cadeia de quando você vai descontando duplicatas, que vão descontando duplicatas, ela só ocorre a quebradeira quando há um sobreinvestimento. Quer dizer, você gera é o fenômeno da bolha. É o fenômeno da bolha. Quer dizer, quando chega-se a algo que é invendável, né, por aquele preço. Não, chega a um limite. Eu penso que a crise de 2008 também seria um outro ponto a se pensar para esclarecer melhor esse ponto. Mas, Warley, você tinha levantado a mão? Ó, duas coisas bem rapidinho, Caio. Amanhã você manda o link lá, beleza? E eu fico na coordenação da sala. Não, só um comentário bem rápido, né? Porque como é que os monetaristas, de certa maneira, desde o século XIX, eles são funcionais à banqueirada, né? Porque se a emissão, vamos dizer, a redução da emissão do capital monetário, de certa maneira, num contexto, e nós estamos num contexto de crise, eleva a taxa de juros, o Ovestone aqui, que é um banqueiro, ele está legislando em causa própria, né? Sempre a banqueirada tem essa coisa monetarista, né? O Caio explicou bem aí, né? Você tem uma redução do capital monetário, da emissão monetária, do crédito, isso eleva a taxa de juros, de certa maneira, principalmente no contexto de crise, e isso favorece a banqueirada toda. Aqui, no caso do texto do Marx, é muito claro aí, quer dizer, não é muito claro, mas dá para ver o interesse do Ovestone nessa questão da elevação da taxa de juros. Era só isso, meu comentário. Mas esse ponto aí que o Fernando colocou de Bretton Woods, eu queria reforçar, porque eu acho que estudar isso que o Marx está falando e o colapso de Bretton Woods e tudo que vem na decorrência são questões bem atuais e que eu acho que o Marx dá várias pistas interessantes para a gente fazer esse estudo, que merece essa reflexão aí. Bom, acho que então vamos ficar por aqui, né?
Aí, na semana que vem, a gente continua, na verdade, começa aqui o capítulo 27, o papel do crédito na produção capitalista. Certo?